Maravilha, que bom poder estar aqui neste lugar louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Cumprimento todos com a paz do Senhor nessa hora. Amém. Aleluia. Aproveita que você está de pé, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. Que maravilha, como é bom podermos louvar o Senhor, como é bom podermos abrir o nosso coração diante do nosso Deus, como o nosso líder Júnior aqui abriu o coração, para Deus, e também abriu o coração aqui diante dos irmãos. Como é lindo um coração grato ao Senhor, Como é lindo um coração que reconhece que a nossa vida está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E como é lindo nós, aleluia, chegarmos diante desse Deus maravilhoso, e dedicarmos dias, e dedicarmos horas, e dedicarmos a nossa vida em adoração ao nosso único e verdadeiro Deus. Aleluia. Que maravilha, podemos ouvir testemunhos, podemos louvar ao Senhor. Mateus capítulo 5, nós vamos estar lendo aqui um versículo, a partir do versículo 11. Os irmãos já vão poder sentar. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Feche teus olhos comigo nessa noite, Senhor Deus e Pai. Ó Deus, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos por tudo que Tu és, Senhor. Ó Deus, agora, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, que foi lida e agora, Senhor, será ministrada, Senhor, aos nossos corações. Nós abrimos, Senhor, agora o nosso coração a Ti, Senhor. Aleluia, queremos ouvir a Tua voz mais uma vez, Senhor. Queremos sair aqui, Senhor, desse retiro, Pai, cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra, com entendimento, Senhor, para que possamos ser sal e luz nesse mundo de trevas, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que agora esse ambiente, Senhor, seja propício, Pai, à explicação, à ministração da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, que maravilha poder ter cada um de vocês aqui, Nós estamos aqui, juntamente com a liderança da UMADEC, essa liderança abençoada que o Senhor tem colocado diante desses jovens. Nós estamos aqui com a equipe maravilhosa também, meu amigo Júnior, meu amigo pessoal, e demais líderes dos adolescentes. E Deus tem nos abençoado, Deus tem feito grandes coisas nesses dias. E a presença de você, pai, a presença de você, obreiro, que está aqui nessa noite apoiando a juventude, os adolescentes da sua igreja, é essencial. Não existe um departamento de adolescente, não existe um departamento de jovens da igreja forte que vá para frente sem o apoio devido dos demais obreiros, dos seus pais, principalmente dos pais. Nós temos aqui adolescentes e jovens que não têm os seus pais evangélicos, então precisa ainda mais do nosso apoio, da nossa consideração, do nosso carinho em ensinar, em guiar pela verdade que é a palavra do Senhor. Por isso o Senhor tem levantado aqui líderes. Eu louvo a Deus pela vida de cada companheiro, de cada líder dos jovens, de cada líder dos adolescentes que aqui tem sido colocado, e Deus tem feito grandes coisas. E como está no coração do pastor, e como está no coração do líder Júnior, e como está no coração do nosso líder Isaías,
Deus tem grandes coisas a fazer esse ano nessa juventude, nesses adolescentes. Quantos creem assim? Eu sei que tudo que eles vivenciaram e ainda estão vivenciando aqui nesse retiro, tudo aquilo que aprenderam, tudo aquilo que ouviram, toda a intimidade com Deus que eles, estão experimentando, não ficará apenas em dias de retiro, mas eles irão levar para a sua vida, eles irão levar para a sua casa, eles irão levar por onde quer que andarem, porque assim nós cremos que a palavra de Deus tem esse poder, assim nós cremos que o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele está aqui e é Ele que trabalha nos corações, amém? Quantos creem assim comigo? Aleluia. Meus amados, diante do texto que nós lemos, o texto em que Jesus ele se assenta no monte e ele começa a ministrar a palavra aos seus discípulos e àqueles que estão ali ouvindo, nós vemos na palavra de Deus que havia uma grande multidão que ouvia, mas que Jesus ele direciona esses ensinos do Sermão do Monte diretamente aos seus discípulos que estão ali próximos, porque é impossível nós seguirmos esses belos conselhos, essas doutrinas, esse ensinamento, se nós não quisermos estar bem pertinho de Jesus. Se nós não quisermos estar bem atentos àquilo que Ele tem a falar conosco. Amém. E Jesus Cristo, Ele começa o seu Sermão do Monte. E você conhece que ali nos primeiros versículos, Jesus começa a falar sobre as bênçãos. Jesus começa a falar sobre a bem-aventurança. E Ele começa a falar, olha, bem-aventurados é os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os mansos. Jesus ele faz algo que nós dizemos que é o contrário do comum. É o contrário do que todos estão acostumados a ser, ou que querem ser. Enquanto todos estão querendo estar em primeiro lugar, Jesus fala assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que reconhece que não é nada, aquele que reconhece que depende de perdão, que precisa da graça. Jesus ele fala assim, ó, bem-aventurados sois vocês quando forem perseguidos. Mas como que nós podemos ser felizes? Né? Como é o significado da palavra bem-aventurança? Nosso irmão Demetrio falou aqui um pouco ontem. Ser pleno, ser completo, ser feliz por inteiro em Cristo. Como podemos ser felizes se Jesus está falando que nós somos felizes quando somos perseguidos? Mas Jesus ele vai falar as bênçãos de ser bem-aventurado, de ouvir a sua palavra. Mas só que logo no versículo de número 13 que nós lemos, Jesus para de falar das bênçãos. Jesus para de falar do ser bem-aventurado, das bênçãos que Ele dá aos seus filhos que obedecem a sua palavra. E agora Ele nos chama a uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade que o Senhor colocou sobre nossa vida. Existe uma responsabilidade, jovem e adolescente, que vieram aqui nesse retiro, que foram cheios do Espírito Santo, que vão sair daqui diferente da maneira que entraram. Existe uma responsabilidade sobre a tua vida e sobre a minha vida. E sabe que responsabilidade é essa, jovem? É de ser sal e é de ser luz. Aleluia. O Senhor nos chamou para sermos sal e para sermos luz. Olha que Jesus está iniciando o seu Sermão do Monte. E no versículo anterior que nós lemos, ele fala assim, ó, vocês são bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, levantarem calúnias, mentiras contra vocês. Às vezes o homem se pega em tantas discussões, em tantas brigas, em tantos motivos para brigar um com o outro, mas nenhum deles é por causa do Evangelho, é coisas nossas. Mas Jesus fala assim que quando essa perseguição, quando essa calúnia, quando essa é por causa do Evangelho, é por causa da postura que você tem de ser servo de Deus, Jesus está falando aqui que você é um bem-aventurado, porque os profetas foram perseguidos assim. Aqueles que vieram antes de vocês foram perseguidos assim. Aqueles que levantaram a verdade do Evangelho como firmeza e não abriram mão, aleluia, dos princípios bíblicos para nenhuma ideologia, que não abriram mão para nenhum modismo, para nada. Eles foram cruelmente perseguidos, aleluia, e até mortos muitos deles. Mas Jesus fala assim, vocês são bem-aventurados quando vos perseguirem dessa forma, por causa do meu Evangelho. Aleluia. Vocês não são melhores que os apóstolos que foram perseguidos e até mortos, mas vocês são bem-aventurados. Está percebendo que a bem-aventurança de Jesus é diferente daquilo que a gente quer?
Se eu perguntar aqui para você, quem é que quer ser perseguido aqui? Quem é que quer se humilhar aqui? Ninguém quer, mas só que Jesus fala assim, olha, bem-aventurado é aquele que se humilha. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa do Evangelho, porque lá no céu vai encontrar a recompensa do Senhor. Amém? Aleluia. Mas só que Jesus, é interessante que ele deixa o alerta, olha, vocês são diferentes. Vocês não são desse mundo. Lá quando Jesus Cristo está orando pelos seus discípulos, e ele ora ao Pai e ele fala assim, Pai, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Aleluia. Não tem como nós queremos ser amados pelo mundo cumprindo e observando uma palavra. Não sou eu que estou falando, Jesus falou, João 17,14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus, ele está te chamando do mundo, mas só que ao mesmo tempo que ele te chama do mundo, ele te joga no mundo de novo. E ele fala assim, olha, é no meio desses que te perseguem, é lá no mundo que você tem que ser sal, que você tem que ser luz. Aleluia. Eu falei hoje de manhã, Júnior, ali na consagração, que ser sal e ser luz aqui é muito fácil. A gente sentar aqui com a nossa Bíblia, a gente frequentar cultos, é fácil nós sermos servos do Senhor aqui nesse ambiente, sermos sal aqui. Mas só que o Senhor não quer que nós sejamos sal aqui e luz aqui apenas, não. Ele quer que nós sejamos sal lá nesse mundo que nos persegue. Amém. Jesus, ele nunca ensinou a retribuir a perseguição com espada, com injúrias, com comentários na internet. Jesus nunca ensinou isso. Jesus ensinou a gente a ser diferente lá no meio do mundo. Isso é uma atitude normal. Se alguém nos afronta, é normal entre todo mundo responder à afronta. Talvez na mesma medida, ou até alguém que seja mais impossível vai retribuir essa ofensa de maneira mais forte ainda, ou mais alta. Não. Não é isso que Jesus nos ensinou, não. Ele falou assim, olha, quando vocês forem perseguidos, vocês são bem-aventurados. Quando vocês forem caluniados por causa do Evangelho, vocês são bem-aventurados. Aleluia. E é interessante que Jesus nos manda de volta para esse mesmo mundo, para nós sermos diferentes, para nós sermos testemunhas. Amém? Aleluia. Meus amados, mas irmão Eliseu, o que é ser sal da terra? O que é ser luz do mundo? Se o jovem e adolescente sair daqui, desse retiro, nessa noite, com esse entendimento do que é ser sal da terra, qual que é a responsabilidade que o Senhor Jesus colocou sobre a minha vida? Será que você está disposto nessa noite a assumir essa responsabilidade? Ou será que você vai sair daqui, vai voltar para sua casa e vai continuar do mesmo jeito que você chegou aqui? Ou será que você vai continuar fazendo as mesmas coisas erradas que os seus amigos fazem? Que a sua família faz? Que você faz escondido? Ei, é dia de mudança. É dia de transformação. É dia de abrir o coração verdadeiramente para o Senhor, se humilhar, pedir perdão. E aqui tem perdão de pecados. Não sou eu que perdoa, não sou eu que dou outra chance para você. Para mim não, é o Senhor que nos dá essa oportunidade hoje de lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e começarmos do zero novamente e sermos sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus. Meus amados, quando Jesus Cristo fala que nós somos, ele fala assim, vocês são o sal da terra. Tem discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão para eu ver. Discípulo de Jesus, aqueles que estão sentados pertinho, ouvindo as vozes de Jesus, que meditem na sua palavra de dia e de noite, como foi falado aqui ontem. Tem aqui? Tem? Então você, Jesus fala assim, você não será sal da terra. Você talvez seja sal da terra. Jesus fala, vocês são o sal da terra. Jovem, você é o sal da terra. No tempo de Jesus, quando ele falou essa palavra, talvez ela soasse mais forte do que soa hoje. Talvez quando nós pensamos em sal, nós apenas pensamos no sabor que ele dá na comida, que é essencial, sem ele nós não sabemos viver. Aleluia. Mas
é muito mais do que isso quando Jesus fala isso no seu tempo. Jesus vira para aquela multidão e fala assim, ó, vocês são o sal da terra. Naquela época, não tinha geladeira como nós temos hoje. Não tinha freezer. Então, uma das funções do sal, naquela época, era conservar os alimentos. O sal, você já ouviu alguém falar sobre carne de sol, né? Que o pessoal usa muito lá no Nordeste. E acabou vindo do antigo, o mesmo motivo de Jesus, mas acabou virando algo bom, algo que, né, pessoas vão lá comer a carne de sol. E a carne salgada é uma carne que foi colocada no sol, foi deixada muito tempo ao tempo. Para quê? Para que pudesse conservar aquele alimento sem perder, sem apodrecer, sem estragar. E Jesus está falando assim, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são aqueles que vão conservar este mundo. Amém. Aleluia. Vocês são aqueles que, quando estiverem misturados no meio da sociedade pecaminosa, vocês são aqueles que vão dar sabor, vocês vão ser aqueles que vão conservar. Se não tiver pessoas com esse sentimento no coração de não apodrecer no pecado, de não se entregar às coisas terríveis desse mundo, esse mundo estaria perdido. Esse mundo seria como Sodoma e Gomorra, que Deus olhou para ali e havia tanto pecado, tanta podridão, que o coração de Deus não teve outra vontade a não ser de destruir aquele lugar. Mas hoje não, hoje você está aqui nessa terra, você está lá no meio da tua casa, você está lá no meio da tua escola, do teu trabalho, para fazer a diferença, para ser sal na terra, para não deixar aquele ambiente apodrecer do pecado. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Jesus fala assim, olha, vocês são o sal da terra. Aleluia. Vocês precisam conservar. As pessoas precisam olhar para você. Sabe olha como é que acontece. Infelizmente, às vezes é o jovem cristão que olha para as atitudes do ímpio, fazendo todas aquelas porcarias, aquelas podridão do pecado, e ele sente inveja de fazer aquilo que aquele jovem, aquela homem, aquela mulher faz. Só que quando Jesus fala na sua palavra, é totalmente o contrário. Aleluia. Eles devem olhar para nós, na nossa atitude diante de Deus, de santidade. Aleluia, de se manter íntegro, de se manter verdadeiro, de se manter mediante a palavra de Deus, e falar assim, como eu queria ser como esse jovem. Como eu queria ser como esse, aleluia, que tem uma vida irrepreensível diante da sociedade, diante dos seus pais, diante da igreja, diante da escola. Aleluia. É triste. O Demetrio bateu ontem um monte aqui, eu estou começando a bater também, Jesus. Mas é verdade. Nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus, para que nós possamos entender que nós temos uma responsabilidade. Nós, aqui na terra, nós somos representantes de Cristo. Os discípulos tiveram a oportunidade de ver o Cristo andar pelas ruas de Nazaré, de Jerusalém. Essa geração não tem essa oportunidade, mas eles veem vocês andando por aí. E vocês são representantes de Cristo. Eu sou representante de Cristo aqui nessa terra. Aleluia. É através de você que alguém vai olhar e vai enxergar Jesus. Por isso a sua atitude, aleluia, fala mais do que 1000 palavras. Aleluia. A sua atitude diante, aleluia, dessa geração pecaminosa, aleluia, traz vidas até a presença do Senhor. Pessoas querem ser como você quando você está na presença e na vontade de Deus. Aleluia. Deus, Ele não nos chamou para ser sal dentro do saleiro. Sabe o que é o sal do saleiro? Ele está dentro lá do seu recipiente. Está lá dentro do armário. E lá ele é apenas um sal guardado. Deus, ele, como eu já falei aqui, Ele nos envia ao mundo. Não é aqui a hora de ser cristão. Não, aqui é a hora só de adorar o Senhor, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. A hora de ser cristão, a hora de mostrar atitudes é lá fora. O que acontece quando chega lá fora, líder Eliseu?
Eu quero ser igual a eles, eu quero fazer as mesmas coisas que eles, eu quero falar a mesma coisa que eles estão falando. Não. Para pensar, para meditar. Você não veio aqui em vão, você não veio passar férias aqui nesse retiro, você veio, aleluia, para ter um encontro com o Senhor e mudar de vida. Amém. Chega de agir assim. Aleluia. É chegar na última hora, jovens. Vocês são o exemplo dessa geração para arrastar pessoas a Cristo. Aleluia. É através da tua atitude, através do teu proceder, que pessoas vão querer ser igual a você. Vão querer saber assim, mas que brilho diferente é esse no rosto? Mas que atitude diferente é essa no proceder? Olha as palavras que saem da boca dele, não tem palavrão, não tem injúria, não tem calúnia, não fala nada de ninguém, ele apenas é um pacificador, ele ajuda a todos. Será que alguém pode falar isso da mim, da tua vida nessa noite? Aleluia. Eu quero, Jesus, eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero ser salvo. Aleluia. Não tem como nós moldarmos a nossa vida, jovem, se nós não meditarmos na palavra do Senhor. Se nós não buscarmos a meditação diária. Às vezes tem jovem que ouve a palavra de Deus, mas só escuta na hora da pregação, não tem um devocional com Deus, não tem um cronograma ali de aprendizado, de olha, eu vou estudar, esse mês eu vou estudar o livro de Mateus, eu vou começar aqui do 1. Eu só vou ler outra coisa quando terminar de ler Mateus. Eu quero ver o que esse evangelista tem para mim, o que a palavra de Deus tem para mim, o que o Senhor fez quando Jesus andou aqui nessa terra. Aí você sabe que se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai falar aquilo que você ouve na televisão. Você vai falar aquilo que você ouve de besteira dos seus amigos. A Bíblia fala, Jesus falou que a nossa boca, ela fala o que o coração está cheio. Aleluia. Eu sei que vocês hoje aqui estão cheios da palavra de Deus, cheios da presença de Deus. E que isso continue, que isso não pare por aqui. Não seja sal apenas aqui no saleiro, mas seja sal lá fora para salgar aquele mundo em trevas. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O sal, ele conserva, o sal ele dá sabor e o sal ele provoca sede. Aleluia. Gente, nós precisamos provocar sede. As pessoas precisam olhar para nós e querer vir conosco, não nós queremos ir com eles. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, caramba, eu preciso estudar mais a palavra, eu preciso entender mais a palavra, eu preciso buscar mais ao Senhor, eu preciso ter meu momento de comunhão com Deus. Somente de olhar para você, de estar perto de você por alguns minutos, elas têm que sentir isso. Aleluia. Você está entendendo a palavra de Deus nessa noite? O Senhor está te chamando para um relacionamento. Não é difícil, não. Deus não está longe. O apóstolo Paulo falou assim, olha, ele não está tão longe assim de você, não. Você pode sentir ele próximo de você. Jesus falou assim, quando vocês quiserem orar, quando vocês forem orar, melhor dizendo, Jesus falou que sobe um monte. Jesus falou assim, vá até Jerusalém. Não, Jesus falou assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Quando tiver só você e Deus lá, ó, é você e Deus, é você e o Espírito Santo. Aleluia. Ele já está lá em secreto te esperando. Aleluia. Momentos como esse em comunhão é maravilhoso. É hora de explodir na presença de Deus. Mas a comunhão com Deus se faz no íntimo do quarto. Aleluia. No íntimo do quarto, muitas das vezes, nós estamos fazendo outra coisa. Ou coisas que desagradam, que nos afastam de Deus, que envergonham a Deus, que nos envergonham diante do Senhor. Aleluia. Provoque sede em alguém em buscar o Senhor. Amém? Aleluia. Meus amados, é terrível que Jesus fala aqui. Ele fala assim, olha, se o sal perdeu o sabor, para nada serve. Que terrível isso. Imagina aí você não tendo utilidade para o Senhor. Sabe quem é que não tem utilidade para o Senhor? É quem não conserva, é quem não dá sabor, é quem não provoca sede, nem em si, nem em ninguém. Esse é o inútil. Só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. É a palavra de Deus nessa noite. É o que o Senhor colocou no meu coração e me chama para uma responsabilidade.
chama você para uma responsabilidade, chama você jovem, você adulto, você obreiro. Aleluia. O sal, ele é algo interno. O sal ninguém vê. Nós não conseguimos ver o sal na comida. Mas se ele não estiver lá, a gente consegue, né? Sim ou não? As nossas irmãs estão aí cozinhando uma bênção, maravilha, comida, né, irmãs aí? Que maravilha. Ninguém percebeu que está salgado, né? Porque a comida está boa, porque o sal está no ponto. Mas se tiver sem sal, aí eles vão perceber. Ei, você tem que fazer falta lá onde você habita. Você tem que fazer falta lá na tua casa. Você tem que fazer falta, mas não é uma falta assim de que, cadê aquele bagunceiro? Cadê aquele que fala? Não, você fala fazer falta daquele que traz esperança, aquele que tem uma boa palavra, aquele que tem um bom conselho, aquele que a sua base não é pensamentos filosóficos que tiram as pessoas da presença de Deus, não. A sua base é Cristo, a sua base é a palavra de Deus, os seus conselhos têm vida, aleluia, a sua presença transmite a presença de Deus a outros. O sal ele é interno, mas Jesus ele vai falar que nós também somos outra coisa. Não é só sal, vocês são luz. Aleluia. O sal nós não percebemos, nós só percebemos quando ele não está presente. Mas só que a luz não. Se não tivesse essa luz aqui iluminando, eu não conseguiria ler. Se não tivesse essa luz aqui iluminando, nós não conseguiríamos enxergar um ao outro. Jesus falou assim: olha, vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Aleluia. Mas, irmão Eliseu, calma aí. O pastor Josias está pregando na quinta-feira. E João 8,12 diz que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Por que agora Jesus está falando que nós somos a luz do mundo? Aleluia. Porque nós refletimos a glória de Deus. Nós refletimos a presença de Deus. Aleluia. Jesus, ele é o dono da luz, ele é o sol da justiça. E quando nós estamos em sua presença, aleluia, nós refletimos a glória e a presença de Deus nesse mundo de trevas. Aleluia. Aleluia. Paulo vai falar lá em Colossenses 1,13 que ele nos tirou do reino das trevas. Ei, você está aqui iluminado pela palavra de Deus nessa noite, amém? Você está aqui iluminado pelo entendimento, aleluia, da palavra de Deus. Glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor por isso. Sabe por quê? Porque ainda tem muitos lá fora que estão em trevas. Ainda tem muitos lá fora que estão em completa escuridão. Que não sabem o que fazem. Que não têm o entendimento da grandiosidade do sacrifício de Cristo para nos resgatar do império das trevas e nos trazer para o reino da sua luz. Aleluia. E mais uma vez, é através de você que você vai ser luz nesse mundo. Aleluia. Jesus fala aqui, olha, não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Quem já viajou, né, de carro ou vê na televisão, sabe que uma cidade, quando ela está num monte, né, nós vemos de longe a sua luz. Jesus está falando assim, não tem como esconder uma cidade à noite, ainda que esteja de noite, mas se ela está lá em cima do monte, as luzes vão denunciar ela. Você vai passar aqui assim e vai olhar assim, ó, lá tem uma cidade em cima daquele monte, olha lá as luzes. Não tem como esconder. Assim como não tem como esconder aquele que serve ao Senhor verdadeiramente, aquele que veio para ser luz desse mundo, aquele que foi chamado para uma responsabilidade de levar pessoas até a clareza do Evangelho através de testemunho, através da ministração da palavra. Aleluia. O Senhor te chamou para ser luz. Jesus falou assim, também não se acende uma luz e coloca embaixo de uma vasilha ou embaixo de um alqueire, como na versão tradicional. A luz é colocada num lugar adequado para que ilumine. Assim vocês também foram colocados num local adequado. Sabe que lugar é esse? É no meio das trevas. Para iluminar, aleluia, e trazer pessoas até o Senhor Jesus. Olha o que Jesus fala, é maravilhoso. Ele fala assim, que as suas obras, elas são vistas.
As suas boas obras são vistas. E o que essas boas obras fazem, irmão Eliseu? Elas glorificam ao Pai de vocês. Aleluia. Mas a luz, ao mesmo tempo, né? A luz, ela é símbolo da verdade. Nós sabemos que a única paternidade que a Bíblia dá, né, para o diabo é o pai da mentira. E a mentira, sabe onde ela fica? Ela fica lá na escuridão. A mentira, ela fica lá no meio das trevas. Porque lá nas trevas não tem como ninguém ver. Ninguém está vendo nada, ninguém sabe de nada, ninguém tem um entendimento. Aleluia. Mas é impossível vir para a luz e as mentiras permanecerem. Aleluia. Porque a luz de Cristo, ela revela tudo. A luz do Evangelho revela quem nós somos, revela os nossos pecados. Glória a Deus. Mas, irmão Eliseu, que isso terrível? Não. Nossos pecados revelados, eles são bênçãos, sabe por quê? Porque é quando nós confessamos mesmo que Ele nos muda. É quando nós confessamos mesmo que Ele nos resgata. É quando nós revelamos mesmo é que Ele nos restaura. É na luz da palavra de Deus que nós somos restaurados. É na verdade, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. A luz, ela é símbolo da pureza. Como eu já falei, as trevas, ela esconde toda a podridão. Toda a sujeirama do pecado. Aleluia. Gente, é uma responsabilidade grande, porque nós não estamos ocultos como está as trevas. Nós estamos em evidência. Há uma responsabilidade grande sobre a nossa vida, porque nós não podemos nos esconder, porque nós estamos sobre a luz. E as nossas atitudes, elas são vistas por todos. E Jesus fala aqui que as boas obras glorificam a Deus. Aleluia. Mas que boas obras é esse, irmãos? É você viver conforme a vontade de Deus. É você ter uma vida santa diante de Deus. É você ajudar o próximo com o amor de Deus. É você fazer, aleluia, tudo conforme o Senhor nos ensinou. Mas nós precisamos entender que nós estamos em evidência. Quando um jovem do mundo, um jovem que não conhece a Cristo faz coisas erradas, né? Isso aí é normal. Agora, quando você, jovem de Jesus Cristo, você é servo de Deus, quando você faz algo, as pessoas estão olhando, e você, eu já falei, é representante de Jesus. Aleluia. As pessoas vão falar assim: ah lá, ó o crente, ó o jovem. Por quê? Porque você está debaixo da luz, as pessoas estão vendo. E às vezes essa crítica não é nenhuma crítica para te destruir. Muitos têm esperança que nós somos a solução para esse mundo. O próprio Deus falou que nós somos luz desse mundo, e as pessoas, eles esperam de nós que nós realmente sejamos a esperança desse mundo. Tem pessoas que chegam diante de nós com a vida destruída, com a vida em pecados, e ele sabe que ele quer encontrar em nós, ele quer encontrar esperança, ele quer encontrar um bom comportamento, ele acha você diferente dos outros. Aleluia, porque a luz de Cristo brilha em você. Aleluia. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu não vou me alongar. Aleluia, Senhor. Eu tenho certeza que você está entendendo no teu coração que o Senhor te chamou para uma responsabilidade. O Senhor te chamou para uma responsabilidade. Primeiro, Ele fez algo que só Ele poderia fazer. Você está entendendo que nós estávamos perdidos, longe de Deus? Você já parou para pensar isso? Que nada do que nós... tem pessoas, pastor, que acham que por ser bom... eu sou uma pessoa boa. Eu não faço nada de mal. Eu não bebo, eu não fumo, eu não falo palavrão. Eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. A Bíblia vai dizer, nós vamos entender pela palavra de Deus, que todo o ser humano estava afastado de Deus. Você está entendendo que nós estávamos afastados do nosso Criador?
O pecado nos distanciou de Deus e nada poderia, nenhum ato de bondade nossa poderia nos resgatar, nos colocar de novo lá nesse lugar, ou aqui como nós estamos nessa noite. Nada. Mas o Filho de Deus, ele falou assim, olha, ele foi lá na cruz do Calvário, ele se ofereceu como sacrifício perfeito ao Pai. E com esse sacrifício perfeito, o Pai depositou em Jesus Cristo todos os nossos pecados, aquilo que nos afastava de Deus. E por isso hoje nós podemos dizer, nós estamos aqui na presença de Deus. O véu foi rompido, a separação acabou. Nós estamos diante de Deus nessa noite. Você crê nisso? Amém. Nós estamos diante da presença de Deus hoje, porque essa separação não existe mais, porque Jesus pagou a tua culpa, pagou o meu preço do meu pecado. Aleluia. Isso só Ele podia fazer, Ele fez. Mas Ele te chama jovem, te chama adolescente, te chama para poder ter uma responsabilidade de ser sal, de ser luz, de fazer a diferença nesse mundo de trevas. Aleluia. Enquanto nossos irmãos vão louvar aqui, eu quero convidar todos os jovens adolescentes. Passa aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Todos os jovens adolescentes que fazem parte do retiro, você que veio visitar nessa noite também, vem aqui à frente. Os nossos irmãos vão estar louvando o Senhor. E eu quero que você nessa noite, aleluia, entenda. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe o que o mundo fala? Tem um filósofo aí, teve um irmão que falou isso alguns dias atrás na igreja, e eu guardei no meu coração, e eu fui pesquisar, e era verdade mesmo, e eu guardei, e eu vou passar para vocês aqui hoje. Tem um filósofo aí muito conhecido, né, que influencia totalmente essa geração, com ideologias contrárias à palavra de Deus, e uma das ideologias dele, ele falou que vocês não vão ser servo de Deus, não. Vocês vão ser como as pessoas lá de fora são. As atitudes de vocês, as atitudes do ser humano é conforme a sociedade que ele vive. Karl Marx falou isso em um dos seus pensamentos, que o ser humano ele é aquilo que ele vive, o ambiente que ele vive. Olha só o que esse homem falou de mim, de você. Mas só que ainda bem que a Bíblia vai dizer, Jesus vai falar assim, Pai, eu não peço que os filhos do mundo, eu peço que o livro do mal. Eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Aleluia. E nós não somos como a sociedade diz que nós somos, ou nós não vamos ser como eles são, não. Nós temos uma natureza, nós temos uma identidade, nós temos um local, nós não somos daqui, nós somos da eternidade, nós somos do Senhor. Aleluia. Nós não vamos ser como o mundo é, não. Nós vamos fazer como Daniel. E ele falou assim, Daniel falou, eu propus no meu coração, eu não vou me contaminar. Eu não sou desse mundo. Daniel não era da Babilônia, ele falou assim, eu não vou me contaminar com este lugar, não. Eu sou sal nessa terra, eu vou fazer a diferença. Aleluia. Eu vou fazer a diferença lá na minha escola. Eu vou fazer a diferença lá na minha casa. O meu pai e a minha mãe vão ver que eu sou agora uma nova criatura. E eles vão se converter, eu creio. E eles vão te conhecer, eu creio. Você crê assim? Feche seus olhos nessa noite. Aleluia. Enquanto nossos líderes, nossos obreiros, nosso pastor vai estar orando por você, nós vamos louvar, nós vamos orar. Ei, está acabando o retiro. É hora de se entregar ao Senhor nessa noite. É hora de abrir o teu coração, de dizer o quanto Ele é especial para você. Senhor, o que me fez vem fazer, o que a história nunca viu, eu convido, o descanso em João.